nem mesmo as tentações de Satanás. O fez desviar. Cada passo que dava estava direcionado para aquele sacrifício, ao contrário de nós. Judas, que havia andado ao lado de Jesus, permitiu que a avareza e a escuridão o corrompessem, entregando seu mestre aos guardas. Os líderes religiosos, temerosos de perder seu poder, permitiram que a multidão escolhesse Barrabás, um criminoso, em vez de Jesus. Mesmo Pilatos, ao encontrar Jesus inocente, lavou as mãos de sua responsabilidade e o condenou à cruz. Enquanto isso acontecia, Satanás estava convencido de que havia vencido, observando cada detalhe, acreditando que controlava a situação. Pensava que, ao manipular a raiva da multidão contra esse homem inocente, estava executando sua vingança final contra o Criador. Satanás e seus demônios superiores observavam das sombras, confiantes de que o assassinato do Filho de Deus seria sua vitória definitiva. Pessoas que nunca conheceram Jesus, juntamente com aqueles que testemunharam seus milagres, lembrariam para sempre. Acreditava que estava matando o Filho de Deus e que isso marcaria o fim. Ele estava certo de que o sacrifício de Jesus não mudaria nada do passado, que o primeiro pecado de Adão e Eva permaneceria intacto. Mas Satanás estava totalmente enganado. O que ele não sabia era que naquele exato momento estava sendo executado o plano mais poderoso e definitivo que Deus havia preparado desde o início. O sacrifício de Jesus não apenas mudou seu destino, o destino de toda a humanidade naquele momento em que o mundo acreditou que tudo havia acabado. Algo sobrenatural estava acontecendo, e agora entraremos no que aconteceu durante aqueles dias que mudariam o curso da história para sempre. Quando Jesus suportava o peso do pecado do mundo, um fenômeno surpreendente ocorreu. Uma grande escuridão cobriu a terra. Era o desfecho de um plano divino. Jesus, ao dar seu último suspiro, entregou sua alma a Deus, e naquele preciso momento algo extraordinário aconteceu. Esse véu representava a separação entre Deus e o homem. Um lembrete de que somente o sumo sacerdote podia se aproximar da presença divina uma vez por ano. Mas com a morte de Jesus, essa barreira foi destruída e o caminho para Deus ficou aberto a todos sem exceção, através do sacrifício do Filho de Deus. Mateus 27, 51 revela a magnitude daquele momento. A terra tremeu e as rochas se partiram. Não foi um simples terremoto. Foi uma manifestação física do poder espiritual que acabara de ser liberado. Muitos túmulos se abriram e os mortos ressuscitaram, andando pela cidade e testemunhando o impacto cósmico do que acabara de acontecer. Porém, a narrativa não acaba aqui. Aqueles que tinham se oposto a Jesus queriam garantir que esse movimento não prosseguisse. Os líderes religiosos e os fariseus, com medo de que os seguidores de Jesus pudessem espalhar boatos sobre sua ressurreição, procuraram Pilatos. Mateus 27, 62 a 64. Nos conta como pediram que o túmulo fosse assegurado para impedir que os discípulos roubassem o corpo e afirmassem que ele tinha ressuscitado. O que não sabiam era que, embora o corpo físico de Jesus estivesse na tumba, seu espírito não estava mais neste mundo. Aqui é onde as coisas se tornam verdadeiramente sobrenaturais. Apesar de seu corpo permanecer no túmulo, o espírito de Jesus não. Os teólogos têm debatido por séculos sobre o que aconteceu durante esses 3 dias. Uma interpretação comum é que Jesus desceu ao Hades, o reino dos mortos, onde proclamou sua vitória aos espíritos aprisionados, incluindo os anjos caídos, em 1 Pedro 3, 18 a 20.
nos é fornecida uma pista crucial. Cristo sofreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos encarcerados que anteriormente desobedeceram. Este trecho sugere que Jesus, após sua morte, empreendeu uma missão no mundo espiritual, pregando àqueles que estavam presos desde os tempos de Noé. Quem eram esses espíritos? Alguns estudiosos acreditam que eram as almas dos crentes do Antigo Testamento, os que aguardavam a redenção final que Jesus lhes traria. Para eles, a proclamação de Jesus era uma boa notícia, uma confirmação de sua libertação e sua entrada no céu. Outros interpretam que esses espíritos eram os condenados, os que rejeitaram a Deus nos dias de Noé. Para estes, a mensagem de Jesus era a declaração de sua vitória e a confirmação de sua condenação. Alguns teólogos sugeriram que talvez Jesus estivesse oferecendo uma última oportunidade de arrependimento. Arrependimento mesmo após o falecimento, seja qual for a interpretação. O que é evidente é que o sacrifício de Jesus não apenas impactou o mundo físico, mas transformou os reinos espirituais, e enquanto o corpo de Jesus jazia no túmulo, no mundo espiritual a vitória já tinha sido desencadeada. A ressurreição não era apenas um acontecimento futuro. A redenção já estava em andamento. Há aqueles que sugerem que a proclamação mencionada por Pedro em sua primeira carta, capítulo 3, não foi feita pelo Jesus ressuscitado. Sim, é Jesus quem prega, mas ele o faz através do Espírito Santo e não necessariamente entre sua morte e sua ressurreição. Em vez disso, esse momento de proclamação pode ter ocorrido muito antes, nos dias de Noé. Segundo essa interpretação, Pedro está dizendo que durante a construção da arca, Noé não apenas construía, mas também pregava. Ele foi um porta-voz do juízo vindouro de Deus, um pregador da justiça. Como Pedro mesmo menciona em sua segunda carta, Noé é cheio do poder de Deus. Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, conforme o 1 Pedro 1111, deu um aviso à sua geração. Contudo, apesar da paciência de Deus, as pessoas daquela época rejeitaram a mensagem e persistiram em sua desobediência. Como resultado, suas almas, ao morrerem, foram enviadas ao inferno, onde estão aprisionadas até hoje, mas essa não é a única interpretação. Outros acreditam que o Espírito de Jesus, após sua morte, foi diretamente ao céu para estar com o Pai. Isso coincide com as palavras que Jesus disse ao ladrão na cruz: "Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Se esse for o caso, então Jesus foi para o paraíso imediatamente após sua morte. Mas isso abre um debate. O que realmente aconteceu naqueles 3 dias? Aqui é onde você, espectador, entra na conversa. Adoraria ler suas opiniões nos comentários. Onde você acredita que Jesus foi após sua morte? Lembrando que estamos a explorar um tema profundo e complexo. Estou ansioso por ler o que pensas, independentemente da verdade. Para os seguidores, aqueles dias foram um tormento. O seu guia, o seu mestre, tinha sido brutalmente assassinado, e eles estavam mergulhados no medo e na desesperança. Alguns, como Pedro, até negaram conhecer Jesus, destroçados pela culpa e pela dor ao ver o seu mundo desmoronar. Esconderam-se inseguros do que o futuro lhes reservava. No entanto, as palavras do profeta Oseias trazem uma luz de esperança no meio dessa escuridão. Vinde, e voltemos ao Senhor, porque Ele nos feriu e nos curará.
nos feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Oseias 6, 1, 2. Esta profecia não se refere apenas ao povo de Israel, mas também aponta diretamente para a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. E assim foi. Jesus, fiel à sua palavra, ressuscitou ao terceiro, num belo domingo de manhã. Muito cedo, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Ao chegar, descobriram que a grande pedra que selava a entrada tinha sido removida. Ao entrarem, viram que o corpo de Jesus não estava lá, mas encontraram algo ainda mais surpreendente. 2 homens com roupas brilhantes anunciaram que Jesus havia ressuscitado. Esses mensageiros não apenas deram a notícia, mas também lembraram que era exatamente o que Jesus havia predito antes de morrer. Imagine a mistura de emoções que essas mulheres sentiram: espanto, confusão, medo, mas também um lampejo de esperança. O incrível estava acontecendo diante de seus olhos, o túmulo vazio. Surge então uma questão fascinante. Um momento solene entre o Filho de Deus e esses seres celestiais antes disso, de que ele retornasse à vida terrena por mais 40 dias. A Bíblia nos fornece algumas pistas interessantes sobre o que aconteceu entre a morte e a ressurreição de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17, narra o encontro de Jesus com Maria Madalena após sua ressurreição, quando ela o viu e quis abraçá-lo. Jesus disse: "Não me toques, pois ainda não subi para meu Pai. Vai, porém, ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus." Isso levanta uma questão intrigante. Nos deparamos com uma das perguntas mais intrigantes: por que Jesus desceu ao inferno? Para responder a isso, adentramos em alguns textos apócrifos que oferecem uma visão mais detalhada do que poderia ter acontecido. Embora as Escrituras não nos forneçam uma explicação detalhada, Jesus lembrou-lhes que tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos sobre ele deveria se cumprir. Durante os 40 dias seguintes, Jesus passou tempo com seus seguidores, preparando-os para a missão que tinham pela frente. Ele ensinou-lhes sobre o reino de Deus e o poder do Espírito Santo, que seria derramado sobre eles para continuarem sua obra. Em João 17, 25 e 26, Jesus orou ao Pai por eles, dizendo: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e eles reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. No entanto, a grande questão permanece: por que Jesus desceu ao Hades e o que foi fazer lá seria parte do plano de Deus? É aqui que fontes apócrifas, como o Evangelho de Nicodemos, nos oferecem uma perspectiva interessante. Esse relato menciona 2 testemunhos, Carino e Leucio, 2 israelitas que morreram e foram para o Hades, não com o intuito claro de libertar as almas que acreditaram em Deus e foram leais à sua mensagem, incluindo os profetas e aqueles que mereciam receber o óleo da sua graça, conforme profetizado pelo arcanjo Miguel desde os primórdios do tempo. Este ato culminou com a derrota esmagadora de Satanás. No início, Satanás não compreende de onde vem a luz brilhante que ilumina o seu reino escuro, mas logo percebe que o seu domínio está em perigo. Em pânico, ele tenta fechar as comportas do inferno, ordenando aos seus demônios que reforcem as portas de bronze e os trincos de ferro, dizendo: se esse homem entrar,
Estamos perdidos. Então, uma voz estrondosa lhe ordena: abri vossas portas. Vós, príncipes, abri vossas portas eternas. Porque o Rei da Glória deseja entrar. Os santos que aguardavam nas sombras, profetas e justos, exclamaram: adora a fúria. Abre ao Rei da Glória, o filho de Davi, profetizado por Moisés e Isaías. Satanás, cheio de fúria e confusão, perguntou, iluminando todas as cavernas com uma luz nunca antes vista. As legiões de demônios clamaram lenas de terror e impotência. Reconhecendo a grandeza e no poder del Rei de Glória,